Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Sem Edição, conteúdo audiovisual do blog Desde que eu me entendo por gente. E hoje eu tenho uma honra, e é uma honra mesmo com H maiúsculo, de entrevistar Paulo Roberto Leandro. Paulo Leandro que está aqui, a quem desde já eu agradeço por ter aceitado, Paulo, participar aqui do Sem Edição. Fique à vontade, natural, ó, pode se mexer, pode ficar bem tranquilo, tudo bem? Muito obrigado, viu, por você ter aceitado. A honra é minha e sabendo da sua trajetória pessoal, acadêmica, nós nos admiramos mutuamente a ponto até de nos considerarmos familiares, né? Como você é mais novo, tem o status de um filho acadêmico, pelo menos. Sim. E para isso é muita honra para mim. Que honra! E, gente, ano que vem, o meu blog, desde que eu me entendo por gente, completa 15 anos. E esta entrevista aqui já é um pontapé para as comemorações que eu quero fazer ano que vem. Porque 15 é um número, né, que é bem especial, enfim. E Paulo, que é uma pessoa especial para mim, está aqui abrindo as comemorações aí pelos 15 anos do Desde, que é só em 2026, mas eu já considero que essa entrevista faz parte, viu, Paulo? O quanto que você é especial para mim. E Paulo me deu uma entrevista em 2012, há 13 anos, né? Nós estivemos aqui também conversando sobre jornalismo, sobre a sua trajetória profissional, pessoal. E eu quero começar, Paulo, essa entrevista de hoje resgatando algumas coisas da entrevista que fiz com você lá em 2012. Pode ser? Pode ser. Eu queria apenas só fazer um parêntese, que nós também estamos com a presença aqui de nossa gatinha Persinha, que é da Mesopotâmia, do Crescente Fértil. É uma gata especial, eu chamo também de Senhora. Escapou ano passado do risco de morte, a gente fez a cirurgia e ela está sempre aqui. É um pouco envergonhada, vocês notam que ela não quer se mostrar o seu rosto, mas daqui a pouco ela pega, olha, já começou a querer. Então essa é a nossa querida Persinha. Só para não deixar de registrar, porque os animais não humanos são muito caros aqui para nós, né? Somos antiespecistas. Pronto. O registro super importante, Paulo. É, muito mesmo. Muito importante. Muito mesmo. E lá, Paulo, naquela entrevista de 2012, eu te perguntei assim, o seguinte: você dá aulas para futuros jornalistas, porque na ocasião você estava dando aula na Unijorge, né? Se eu não me engano. Provavelmente. Foi na Unijorge. Em sua opinião, esses jovens são mais ousados ou mais conservadores em relação à prática jornalística? Aí você, né, respondeu: eu percebo que os melhores jornalistas são às vezes os alunos mais inquietos. O que faz do jornalista um jornalista é esta vontade de contrapoder. Um ótimo aluno de jornalismo pode não ser um bom jornalista. E você diz lá, né, concluindo a sua resposta, que eu não estou lendo tudo, só estou lendo os textos mais importantes, você diz: o meio jornalístico também é muito corporativista e muito persecutório com quem o critica, ou com quem faz algumas considerações que podem não ser as mais esperadas. Atualmente você não está mais dando aula, né? Eu estou estudando agora, sou estudante de filosofia, eu vou dar aula agora no estágio supervisionado. Eu sou um tipo professor estagiário, é um tipo híbrido, talvez não muito comum. Mas eu, mesmo com 18 anos de magistério, eu terei de fazer um estágio supervisionado como qualquer outro formando em filosofia. Só que você vai fazer esse estágio para estudante da educação básica. Médio, ensino médio. O ensino médio que está dentro da educação básica. Eu estou aqui me referindo a estudantes do ensino superior. Você não dá mais aula para o ensino superior? Para ensino superior, não. Atualmente? Não estou dando aula. Estou trabalhando agora, prestando serviço à tarde, há 7 anos, escrevendo o editorial supervisionado pela editora Mariana Carneiro. Sim. E escrevendo 2 notas para a seção Tempo Presente, que servem de polinizadoras para outras mídias se pautarem e aprofundarem os temas que ali eu ofereço. Então é isso, você não está dando mais aula, mas está no jornalismo, porque está aí com essa experiência numa tarde. Né? E
como é que você analisa esse jornalismo de hoje, Paulo? Porque você falou lá dos estudantes, que o meio é um pouquinho persecutório, enfim, né, que há um corporativismo. Como é que você analisa hoje, estando no jornalismo, mas né, não tão intensamente como você já esteve um dia? Você lembrou agora aqueles laterais que, quando vem o ponta de- parcialmente desmarcado, diz vai, vai! E é preciso ter um pouco de destreza para responder sem me expor a melindrar, né? Porque o pessoal, as pessoas, a filosofia me formou, me ensinou que a verdade gera hostilidade. Então, se você disser algo que é verdade, e essa verdade é algo bastante difícil de refutar, provavelmente você será hostilizado. Então eu vou tentar responder walking on eggs, né? Como diria um estadunidense lá da cúpula daquele ser alaranjado. Então, poxa, pior que eu acho que a idade também, já estou com 61, tem me feito bruscamente esquecer algumas coisas. Mas espera aí, é porque foi grande. Quebre aí em duas. Eu posso falar. Eu te perguntei assim, qual a análise que você faz do jornalismo de hoje em dia, Ah, aquilo tá. que você tinha dito no Olha, passado. eu quando vejo na televisão ex-alunas minhas, que eram alunas pacatas, boazinhas, humildes, tem uma mesmo que sentava no canto da sala, maravilhosa menina. A outra chegava a sentar no chão, às vezes eu digo, levante menina, como é que você vai ficar no chão para me ouvir? Levante, eu não vou falar com você no chão não. Faziam todos os deveres, muito aplicadas. E eu noto que o mercado as levou para um caminho de uma, como é que diz? De uma ideologia, digamos, elas produzem uma ideologia de que estamos salvos quando o aparato policial atua nas periferias. E isso é comemorado como se fosse gol pelos apresentadores, eles vibram. Eu não sei se a gente extinguiu o Departamento de Diversões Públicas com a Constituição de 1988, mas eu não sei se isso implica em suprimir o direito dessas populações periféricas de serem respeitadas, porque eu noto que ali, embora o formato e a linguagem, nem a linguagem, mas o formato, né, tem câmera, tem estúdio, tem apresentador, tem repórter, então se assemelha muito a jornalismo, mas eu acho ali aquilo mais um linchamento simbólico de uma população indefesa e que é, antes de tudo, condenada e executada. Não é nem só, nem julgada, é julgada, condenada e executada de uma vez só. Então, não sei se o Ministério Público tem alguma área que possa chamar, pelo menos, para tentar ver se ajeita isso, porque são todos os canais, inclusive num horário muito... considerado nobre, né? Considerado num horário, nobre da televisão. e a gente está almoçando. Sim, sim. Quer dizer, a banalização é de tal sorte consolidada que não respeita nem... então, às vezes mostram cadáveres, e pior, o ponto de vista prevalecente é sempre do aparato repressor. Outro dia mesmo invadiram um condomínio
o pessoal botou fogo nos pneus para protestar. As mães, né, do condomínio. Ele é um condomínio que tem o nome até de um escritor, se eu não me engano. Não sei se é na Boca da Mata. Aí isso ocorre de vez em quando. Outro dia um rapaz também estaria fazendo uso de um cigarro de cannabis atrás de um monumento, ou escondidinho, atrás da igreja. E a galera das armas houve por bem de executar. Executar. Eu acho que uma boa pauta seria ir na corregedoria dessas instituições e fazer tipo uma coletânea e ver como estão esses processos. Essas pessoas, elas estão nas ruas armados ou estão recolhidos a trabalhar nas administrações, e mesmo assim terá sido a pena, quer dizer, a palavra justiça vem de ajuste, né? Foi o ajuste suficiente para quem chegou numa periferia já atirando, porque a versão que sempre nós ouvimos é de troca de tiros, né? Que houve um conflito, e eu fico assim impressionado como essa troca de tiros sempre é goleada para um time, e o outro raramente ou nunca tem uma... Outro dia um policial me explicou, não é porque nós somos mais preparados, nós temos aulas, né, temos a experiência e eles não têm. Aí eu achei que o argumento dele tinha valor. Mas eu entendo que se nós usássemos mais a inteligência, mas agora a Polícia Federal está fazendo isso a nível nacional, está desarticulando as quadrilhas pela asfixia econômica, financeira, como fizemos agora na Faria Lima. Uma das maiores, a maior ofensiva de um governo, de um Estado contra um crime organizado que é mesclado com investidores de postos, de motel. Então você não sabe qual é a facção, né? Se são verdadeiras alianças, né? São como se fossem partidos que se alinhassem, né? na busca de lavagem de dinheiro, de perseguição a X9. Você vê como aquele rapaz que tinha informações sobre uma facção foi assassinado em Guarulhos. Aí teve um ex-delegado agora que também foi, né? Foi executado. E o mais interessante, executaram a pessoa que poderia dar informações sobre quem era o culpado. Ou seja, queima de arquivo, óbvia queima de arquivo. Então há muita, como diz aquele ditado, né, algo de podre no reino da Dinamarca. Eu acho que a Dinamarca não merece esse ditado, mas há algo de muito podre no reino da Terra Brasílis, né, dessas instituições, porque há uma mistura. Isso vem de Luca Luciano, aquele ganguista italiano, porque até Al Capone o paradigma era roubar, furtar, vender bebida clandestina na época da lei seca. Então Al Capone fazia tudo isso e ia para os guetos, para se esconder. Tanto que ele foi preso, como diz Raul, ei Al Capone, vê se te emenda, já sabem do teu furo, meu nego, no imposto de renda. Ele foi preso por imposto de renda, não foi nem... Mas Luca Luciano foi mais sagaz. Ele disse, se a gente penetrar nossos companheiros, nossos associados, nas instituições, nas empresas, no poder judiciário, na imprensa, em todos esses órgãos que sustentam a ideologia dominante, nós nunca seremos presos, alcançados, porque a gente
é uma simbiose que ninguém vai saber quem é bandido e quem Cidadão de bem. ficou uma coisa misturada. Isso desce a todos os níveis da sociedade, até condomínios. Você vê, às vezes tem condomínios que tem eleições com documentos fraudados, né, mas de uma forma ou de outra são legitimados como gestores, e aí eles criam aquele grupo que só eles se comunicam, né, verdadeiras organizações visando produzir obras e serviços que depois vão, às vezes de um dia para a noite se destrói um espaço verde, no momento em que o mundo precisa de árvore. Às vezes, de um dia para o outro, encosta um container na porta de um prédio e no outro dia está uma manta de cimento no lugar do lugar onde tinha um verde. Então é algo assim que tá vazando por todos os poros da sociedade. Não vou nem entrar no futebol, porque Jamil Chad, né? Chad. Jamil Chad, me perdoe, Jamil, é porque eu confundi com a Chadler que nós tínhamos aqui na Cidade Baixa. Jamil Chad produziu um belíssimo livro, Futebol, Política e Propina, já dando conta de todas as pistas de como é que a coisa acontece, e a gente vê, não em todos os campeonatos. Na Premier League eu não vejo, e nem na Liga Argentina. Ontem mesmo eu vi Racing e River, e foi um jogaço sem VAR. O juiz conseguiu levar o jogo até o fim. E foi porrada, viu, pra cá e pra lá, mas não teve. Já o futebol brasileiro, todo jogo tem uma treta, uma reclamação, é um jogador que se embola porque o outro deu. Outro dia deram um peteleco no jogador e ele caiu e deram o fogo, né? Eu não acompanho futebol, então nem sei. Foi, aconteceu aqui na Bahia. Otávio Mangabeira, diga-me um precedente. É isso. Aconteceu um peteleco que gerou um fogo. E a gente vê de um jogo para o outro. Um critério vale para um jogo, já no outro não vale, então fica essa coisa, como eu estava falando, da escalada da máfia e da profundidade das organizações criminosas dentro da sociedade. E todas as instituições, nem a academia está livre. Ô Paulo, eu falei aqui, mas esqueci de dar aqui algumas informações sobre você, porque você já tem 40 anos de jornalismo? 41. 41 anos de jornalismo. Ininterrupto. A minha carteira de trabalho está ali, não tem mais lugar de colocar. Paulo é jornalista, obviamente, né? Já atuou como professor, trabalhou em grandes veículos aqui da Bahia, né? Jornal da Bahia, Tribuna da Bahia, À Tarde, Correio, que acumulou 2 funções na época do Correio, né? Era secretário de redação e editor de esporte, né, em 2008, e é mestre em Comunicação e Cultura Contemporâneas e doutor em Cultura e Sociedade, né, os 2 títulos aí pela UFBA. E você falou algo bem importante, Paulo, assim, que é preciso sempre falar, porque eu agora no Congresso UFBA organizei uma mesa em que convidei Pablo Reis, que atualmente está na TV Aratu, né, é apresentador da TV Aratu, e quando eu anunciei a mesa, muita gente, né, veio assim por mensagem privada, falar, pergunta sobre o Alô Juca. Só que o que eu falei lá com o Pablo na hora, né, e vou repetir aqui, não basta estar na TV dizendo que está fazendo telejornalismo para ser telejornalismo. Né, como você trouxe aí, você disse que só aquilo de apresentar não quer dizer que esteja ali uma atividade jornalística sendo feita. Porque eu poderia, por exemplo, ligar uma câmera, pegar um jornal impresso, ler e dizer que estou fazendo telejornalismo, e não estou fazendo, né? Então, é importante que a gente tenha essa diferença. Mas, Paulo, eu quero voltar aqui, né? Você falou aí, enfim, com muito cuidado, e concordo que tem que ser assim mesmo, mas naquela entrevista eu te perguntei assim,
Para você, no jornalismo tem gente que só é mito, ou seja, pessoas que têm um nome bem estabelecido, mas que deixam a desejar no quesito qualidade. Aí você, de bate-pronto, falou, só o que tem é isso. Eu conheci ótimos profissionais, pessoas maravilhosas, com textos espetaculares que, por não saberem se promover, ninguém nem sabe que passaram por jornal. E aí eu quero trazer de novo essa reflexão assim. Esses mitos, eles se mantêm por muito tempo ou uma hora a máscara cai? Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Eu queria acrescentar que eu tenho também uma trajetória longa no Jornal Estado de São Paulo, na sucursal. Sim, na sucursal. E na Gazeta Mercantil, que eram dois jornais. O Estadão ainda se mantém, a Gazeta fechou, me devendo inclusive. Eita. Um dinheiro não pouco, não pequeno. A né? Gazeta Mercantil? É. Pô. Cobrando aqui ao vivo no Sem Edição. Sem Edição. Como é que faz para... Vai chegar. E o que você está me perguntando realmente é algo bastante... Eu diria até, eu como estudante de mitologia grega, eu transportando a estrutura da mitologia grega, né, de Hesíodo, de Homero, né, para a contemporaneidade jornalística, eu diria que há uma mitologia também da imprensa baiana. E nós temos agora uma ótima oportunidade de investigar se é isso mesmo ou não, que eu estou dizendo, como hipótese, não estou acusando, nem estou levianamente bancando que é isso. Só me ocorre que há uma mitologia. É só pegar a coleção da revista da imprensa, que vem sendo publicada pela Associação Baiana de Imprensa, e você vai ver ali os mesmos que nenhum deles deve ser deslegitimado. É assim? Deslegitimado ou delegitimizado? Deslegitimado. Eu sempre tenho dúvida. Inclusive muitos meus amigos, né? Fica até chato, mas eu não tenho dificuldade de separar. Eu tenho dificuldade de proteger porque é amigo. Então, eu entendo que, inclusive, o teor eu li todas as entrevistas e alguns aspectos muito delicados, muito difíceis de entender, não foram contemplados. Então, teve uma edição que tentou-se colocar os jovens, né? Os mais jovens, mas eu acho que não surtiu uma boa repercussão entre os... Sempre tem, né? Os grupos de poder, e a Associação Baiana de Imprensa é uma instituição claro, veneranda, claro. vai fazer 100 anos. Até fiquei surpreso em Ernesto Marques, que sempre teve uma postura mais crítica em relação a muitos profissionais que se locupletam, né? Ou que pelo menos passam a sensação de locupletar-se do ofício. Mas eu fiquei muito decepcionado, embora a edição seja primorosa, de meu amigo e irmão Biagio Talento. Sim, uma pessoa a quem eu venero como uma pessoa que eu diria até que a minha estima por ele chega a ser de um afeto realmente muito grande, assim como Pedro Formiga, mas que não foi entrevistado. Carlos Navarro também é uma pessoa que eu não sei se ele foi, talvez tenha sido. Carlos Navarro eu acho que valia assim. Mas teve uma edição aí, meu amigo, que entrou um editor e uma repórter fotográfica que era preciso fazer uma triagem melhor, estabelecer um critério para que porque aquilo ali vai servir de referência futura para as pessoas que vierem depois
terem como, pô, era esses que eram os bons da época, né? Então, eu acho que a gente continua pecando pecando não, é normal, é um meio muito vaidoso, que muitas pessoas se ajustam muito aos projetos de poder, seja no executivo, seja no judiciário, seja no legislativo, de forma tal que o jornalismo fica refém. Teve também uma candidata que foi até derrotada, salvo engano, que era ligada a um esquema conservador, ultraconservador. Então, é isso, é a mitologia da imprensa baiana, né? Que você vê profissionais eu não gostaria de me citar, que seria cabotinho, né? Mas você vê, não eu, digamos outros profissionais que desenvolvem carreira acadêmica, que dão sangue, né, para trabalhar em jornais vários projetos de jornais que contribuem para a formação de repórteres, que tem muito mais, deram muito mais de si para para a valorização da imprensa, e no entanto a gente continua construindo esses monumentos. É o que na Bíblia a gente chama de sepulcro caiado. Quem estuda a Bíblia, eu sou leitor da Bíblia por força de meu pai, que me bota para ler. Então, tem a parte dos fariseus, o sepulcro caiado, por fora lindo, mas por dentro ossos e podridão. Então, eu acho que a revista se perdeu ali. Infelizmente, era um projeto bem bonito. Eu leio todas, tenho todas. Dou para minha mãe ler, para conhecer. Sim. Mas sinto um certo desapontamento nesse reforço que você diz da mitologia, né? Eu gosto da mitologia grega e da mitologia egípcia, da mitologia nórdica. Sou estudioso também da mitologia. Meu filho, como é aquela mitologia da Mesopotâmia, que tem Gilgamesh, né? Gilgamesh, da mitologia. Essas mitologias. Mas essa mitologia do jornalismo, sabe, esses mitos aí, não, parece até um certo mito que ganhou esse nome de uma forma absurda, né? E a gente ficou até com medo de usar a palavra mito, porque ficou muito associado. Até hoje eu tenho um receio. Com certeza. Porque não, você certíssimo. Para não despertar, né? Espera passar mais um pouco. E eu usei porque eu fiz referência à entrevista de 2012, mas de fato. Agora, Paulo, uma coisa importante que você falou assim, aqueles profissionais que estão na revista vão ser as referências do futuro. Sim. Como, por exemplo, desculpa apartar, Visconde de Cairu, se eu não me engano, foi um cara, ele foi como se ele fosse um multiplicador de imprensa áulica ou joanina. Me desminta aí quem leu Nelson Werneck Sodré melhor, porque pode ser que também pela idade eu esteja confundindo. Mas é nome de faculdade, me parece, é nome de avenida, é nome de monumento. Quer dizer, Guedes de Brito, um escravocrata, inequívoco escravocrata, que ia receber escravizados na praia do Chega Negro, quando já havia sido proibido o comércio de corpos africanos para serem usados como mercadoria no Brasil. Tanto que a praia ficou... Onde é o Jardim dos Namorados hoje? Era a praia do Chega Negro, porque chegavam os negros dos navios clandestinos. Guedes de Brito é o nome da rua onde está bem. Quer dizer, gente, é preciso fazer uma revisão
eu não sei, ou uma revisão, ou mantém Guedes de Brito e faz uma placa explicativa com o QR Code, que é hoje a grande aí, mito, né, das tecnologias, para explicar quem foi. Sim. Ou então deixa para as pessoas acharem que foi uma pessoa muito bonita, muito legal, muito correta. Porque os negreiros, na verdade, de Salvador, os negreiros que têm as famílias, os sobrenomes famosos, continuam valorizados. Sim, mas aí no caso, Paulo, entendo o que você fala, mas a ABI, né, não pode, porque tem uma instância maior aí, né? Quem dá nome às ruas, enfim, a ABI chegou depois, claro. Né? Então não é o mérito aí da ABI, né? A participação da ABI, inclusive como jornalistas, é noticiar, sim, mostrar informar, que aquilo é uma contradição, como fizemos com Oliveira Salazar, que era uma rua na Barra, mas com a pressão midiática, a imprensa dando notícia e forçando a Câmara dos Vereadores. Câmara é a sua, sim, Câmara dos Vereadores, a mudar o nome. Terminou mudando. Então, a atual Avenida Milton Santos também tinha outro Opa, nome. Olha que bom exemplo. Ademar de Barros, amigo. Sim. Um cara que era ligado ao regime de exceção, que apoiou tudo que não presta. Era o nome de uma avenida maravilhosa de Salvador que ligava o vale do qual é o vale ali? Garibaldi. A Garibaldi a Undina. E foi uma grande vitória popular e do conhecimento, né? A gente ter o prazer de dizer que o campus da UFBA está situado na Avenida Milton Santos. Sim, muito mais representativo, né? Para Salvador. Eu acho que poderia, uma boa prestação de serviço da Câmara, desculpe, mas a idade vai precisando que a gente sempre se certifique mais ainda. Se antes já Paulo, precisávamos... Fique tranquilo. O importante é a gente saber que a gente pode errar, porque somos humanos, mas a gente também reconhece o erro. Porque o que tem muito, né, e aí a gente está falando de jornalismo, e o que eu percebo no meio do jornalismo é isso. É um erro... Não fale isso não. Um erro que é uma coisa pretensiosa de não se corrigir. Porque somos seres humanos, eu erro o tempo todo. Né, mas eu estou sempre buscando me corrigir porque a gente quer dar o melhor da gente, né, para as pessoas. Então errar é aquele clichê humano, né, persistir no erro que é a grande burrice de fato. E você nunca persiste, e isso que é importante. Você ia falar uma coisa, desculpa. Eu ia falar que ontem, eu gosto muito da emissora, eu ainda ouço rádio 7 faixa, tá ali. Não aderi a rádio de internet não. Meu rádio é 7 faixa. E aí eu ouço a Nova Brasil. Aí porque tem uma programação musical bem interessante, exceto eu não. Quer dizer, não sei se ela ia se chatear se eu dissesse que eu não gosto do trabalho dela. Quem? Que é a Ivete Sangalo. Desde a pandemia que ela ficou em cima do muro, que eu peguei um certo. E eu amava, porque ela é rubro-negra, descia de helicóptero nas nossas festas, sempre foi muito animada, cantou nosso hino, amava, mas depois que ela se calou, uma palavra dela, de Carlinhos Brau, poderia salvar quantas vidas? Dizendo assim, gente, não aglomerem, usem máscara, mas não. O mercado que São Brás, né, é que manda em certa... eu não censuro, eu ando duro por isso, né? Ela está fazendo seu pé de meia, visando o futuro, parabéns. Eu espero um dia perder essa... porque realmente... Mas eu acho o trabalhinhozinho dela fraco, aquela música... uma música de paixão, não dá. Aí eu mudo sempre quando tem ela. Deve ser Se Não Te Amasse Tanto Assim? Se Não Te Amasse isso. Tanto Assim. Sim. Que é uma composição de Herbert Viana. É mesmo? Eu não sei se tem parceria, mas eu sei que é de Herbert Viana.
Mas parabéns, desculpe aí, eu não sei por que eu entrei nesse... Porque Mas, você ia falar da Nova Brasil, a gente estava falando de rapaz, a mulher não... não chamou Jacob do Pandorim várias vezes. Eu aí, já com problema de neuropatia periférica, tá dando... E tudo pode ser gatilho para ardência nos pés, aqui como eu estou usando minhas mãos, protegendo. Então, eu não tive condição de manter aquele... Porque também isso é sudestinocentrismo, né? Tudo que é Nordeste, você vê que até no clima, observe o clima que passa, aquela chatice, que vem uma mulher toda parecendo uma bonequinha de... aquele filme que teve da Barbie. Ai, sim, teve um filme que foi campeão de bilheteria. Aí vem, aí trale, parece que quer dar uma queixadinha nela, um negócio assim meio... Mas eu acho que é tudo da minha cabeça. Aí ela pega pro Rio Grande do Sul, tudo bem. O Rio Grande do Sul teve aquele problema, marcou muito a gente, né, as enchentes, mas peraí, velho, não tem uma vez que Salvador e as nossas capitais nordestinas tenham protagonismo naquele clima. Então, e também a linguagem, quando eles vêm falar, foram fazer Bahia e Palmeiras aqui, brincando com acarajé, com não sei o quê. Não dá, pai, não dá. Aí é só o baiano que sabe fazer. Vocês de fora, sudestinocêntricos, veja lá o que vocês têm, aquela polenta, né? Ali é do sul, né? Sudestinocêntrico. Polenta com quinhão, com pinhão. Vamos ver lá o que vocês têm. Na verdade, não tem nada, porque o que foi construído de multicultura em São Paulo foi tudo que saiu daqui e do Japão, que vocês importaram, porque ali foi um duplo golpe nos nossos afrodescendentes, né? Porque botaram para fora sem nenhuma compensação. Aí no momento em que tinha essa mão de obra aí, ociosa, podendo capacitar para trabalhar, como é que o racismo agiu? Vamos trazer japonês, italiano e alemão. E foi assim que se construiu Santa Catarina, Paraná. Não é à toa que são os estados mais reacionários que tem, que votam mais em propostas de extermínio, de anticiência, de ódio, né? E quem podia estar com ódio eram os afrodescendentes, né, os escravizados, que saíram das senzalas em 14 de maio de 88 e sem nada sem comida, sem roupa. As mulheres, ainda bem que a gente consegue fazer, é como eu, né? Saí de uma doença e estou melhor agora. E assim também foi feito. Porque eles saíram do nada e nos deram a acarajé. Né? E outros elementos da nossa cultura. E outros elementos da nossa cultura, tantos que até hoje ainda estão acontecendo. Isso. E que faz a nossa cultura acontecer. Paulo, quando você estava falando lá da Revista da Bahia, né, você falou das referências, e eu quero fazer essa pergunta para você. Na sua opinião, o jornalismo perdeu o lugar de referência? O que é que eu estou me referindo? Porque assim, eu que sempre quis fazer jornalismo, eu lia jornal, né, sempre me interessei, e aqueles jornalistas que eu lia, eles eram referências para mim. Falavam, olha que texto interessante, olha que apuração bem feita, é uma matéria que não deixa nenhuma lacuna. Né? Então, assim, de uma forma geral, você acha que o jornalismo perdeu esse lugar de referência? Porque eu entrevistei Janote Júnior, que talvez você conheça, foi professor também. Claro, né? Gente boa, inclusive, roqueiro. Sim, tinha uma banda que ele imitava um grupo, era muito boa, tocava ali no Rio Vermelho. Sim, é uma figura muito interessante, pesquisador também como você, estudioso. Lançou um livro agora, ele, André Lemos, são pessoas que eu admiro muito na academia. Sim, e aí Geda me falava, estava falando
especificamente de jornalismo cultural, ele disse que o jornalismo cultural perdeu a centralidade, na opinião dele. E aí eu quero saber de você, o jornalismo perdeu esse lugar de referência, de a gente olhar assim, poxa, até de aprender mesmo coisas de gramática, a gente aprendia lendo os textos dos jornalistas, né? Perdeu esse lugar? Perdeu. Perdeu, eu vou lhe dizer porque eu vou lhe dar uma prova que perdeu. Muitas vezes eu escrevo uma nota divulgando um evento, ou divulgando um livro, divulgando uma história interessante, e a fonte me liga ou me passa uma mensagem no WhatsApp 4 ou 5 dias depois para saber se saiu a nota. Então, se o jornal e a mídia do jornal, o portal da internet, não tem mais a capacidade de fazer a cidadania se informar sobre uma notícia que baseada no que é uma notícia, ou seja, algo verdadeiro, atual, inusitado, importante e interessante. Se a própria fonte, amigos e amigas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, se a própria fonte da informação nos dá o desgosto, eu que me sinto carregando uma das alças desse caixão com muita dignidade, porque eu amo o impresso. 5h30 da manhã eu estou dando ração aos gatos de rua e lendo o impresso. E todo dia, meu filho está ali, pode ser de prova. Se essa fonte, nem a fonte está aí para o que saiu, velho, é porque realmente nós perdemos muito espaço. O pessoal curte hoje o quê? Insta. Querem que eu entreviste Insta. Eu não dei isso na minha graduação. Não teve isso. Jornalismo de Insta. Não teve. Não teve. O mestrado não teve, o doutorado não teve. Só se eu fizer se a gente lançar uma especialização e gente com capacidade empreendedora, para dizer o mínimo para isso, não falta, aí fica a sugestão para o pessoal que faz treinamento, media training, né? Fazer uma capacitação de jornalistas que entrevistam Insta, ou entrevista Facebook. Não preciso ir muito longe. Eu assisto muito o Instituto Conhecimento Liberta, porque eles dizem tudo o que eu gosto de ouvir. Então, embora eu ache que se fizesse um pouco mais de um jornalismo tivesse mais pauta consistente, seria muito melhor do que esse caminho que eles estão enveredando, que é às vezes do achincalhe, não é por aí. Era melhor que fizesse algo mais centrado. Mas, de qualquer forma, tem uma colega, não vou dizer o nome, até porque ela é bem... aí entra um pouco de gênero, não vou me meter nisso para não tomar porrada das minhas amigas. Mas ela, digamos que Nietzsche diria que ela seria apetecível na visão de Nietzsche, não é minha. Aí, o que é que acontece? Ela faz jornalismo de celular, fica com 2 celulares na mão, 2 celulares, né? E vai ali atualizando. Eu digo, pô, peraí, se for fazer assim, é muito fácil. Quer dizer, quem me garante que esses acessos que ela tem nos celulares, esse pessoal que publica no celular já não bebeu de fontes que podem não ser... Então, o que a gente perdeu é a apuração. A gente não quer apurar mais. Via de regra, os nossos companheiros de assessoria, eles querem que dê o release deles com a aspa da fonte que eles mandaram. E se eles se aborrecem se você pedir para falar com a fonte, muitos deles. Enquanto que numa geração anterior, a nossa grande alegria era usar o release como isca, como pauta.
para que o jornalista pudesse pedir para ouvir a fonte, para fazer uma entrevista e gerar seu próprio conteúdo. Nem que fosse um conteúdo crítico, mas hoje há um excessivo planejamento de sair tudo certinho, que a tal empresa promove projetos sociais e que protege os bichinhos da mata, e que se você sair dali, você está, digamos, ameaçando aquele projeto. Então, eu acho que isso aí é o funeral, né? Por isso que eu digo que, honrosamente, eu carrego uma das alças do nosso féretro, porque a continuar desse jeito, eu não sei como anda a academia hoje, porque eu me afastei, mas vou até ajudar um TCC muito interessante de um aluno essa semana, se eu não me engano, Donato, sobre como Vitória ajudou a mudar o panorama no bairro de Canabrava, que era o lumpen proletariado. Eu vi, ninguém me contou, crianças disputando lixo com urubus ali. Eu vi pedir um acarajé e o acarajé ficar preto de mosca na mesma hora, né? Então, porque o Vitória ficava parede e meia com o lixão. Mas desde então teve cooperativa de reciclagem, né? Hoje nós temos conjuntos residenciais, temos comércio. Antes a gente tinha choupanas de pau a pique nas encostas do Manuel Barradas. E hoje nós temos um bairro, inclusive eu acho que isso é um case, como chamam os boçais da academia, um objeto de estudo que tem um alcance mundial, porque o clube nasceu na aristocracia escravocrata do Corredor da Vitória, aderiu ao remo mais que ao futebol. Quando entrou no futebol em 53 com a família Catarino, Alfredo Miguel e Corrêa Ribeiro, passou a ganhar alguns títulos esparsos. Pode falar. Mas somente com a transferência por Zé Rocha para o bairro não, né? Como chamar aquilo? Um lugar onde se jogava todo o lixo da cidade, né? Para Canabrava, e depois com Paulo Carneiro, Walter Sejo, Valtércio Guimarães, que foram execrados, né? E não sei se com alguma razão, pela forma como se comportaram, mas eu acho que eu entendo que o que eles deram ao clube foi muito mais, porque eles deram um mando de campo, deram categorias de base, quando chamaram Newton Mota e tomaram 42 jogadores do Bahia. Fizeram uma estratégia de marketing, um planejamento de subir 17 jogadores da base, e me diga por que eu estou falando isso agora. Eu te perguntei sobre o jornalismo de referência e você fez aí toda uma análise que chegou ao futebol, né? Você falando aí de questão de release, né? Que perdeu o que era, né, o seu sentido original, que virou, hoje em dia a gente tem muitas propagandas, né, dentro do próprio jornalismo, e foi um ótimo gancho, Paulo. E o Vitória tinha um ótimo assessor de imprensa, Edson Almeida, que distribuía informações a granel para a imprensa, e ali gerava pauta. E hoje, com o advento do Instagram, dessas tecno-geringonças, que eu tenho um pouco de receio e estou diagnosticado até com CID-10, que é tecnofobia e transtorno de ansiedade por uso de... Eu não posso ficar muito exposto a esses equipamentos. E assim até perco sociabilidade, porque hoje a sociabilidade está na rede. Você não adianta, se você se casar
Diga uma igreja bacana aí hoje. Qual é? Ah, sim. A igreja de Santo Antônio da Barra, pode ser? É da Piedade. Se você se casar numa igreja de bacana hoje e não postar, você não se casou. Então, nós estamos virando ícones, virando carinhas. E eu não me conformo com isso, eu sempre peço para ouvir a fonte, para escrever. E sai, não é querendo, eu não posso me julgar, né? Eu teria que ser julgado por uma banca, por outra. Mas sai sempre a coisa muito melhor, muito diferente, quando você tem a capacidade, o espaço a oportunidade de questionar, de falar, de combinar também com a fonte. E o contato direto, né, Paulo? Assim, esse contato físico aqui, olho no olho, a presença, né? Porque eu acho que o grande... a grande sedução do jornalismo é, puxa, eu estou com essa pauta, vou para fazer uma entrevista, uma matéria, uma reportagem, mas eu vou em loco, eu vou encontrar aquelas pessoas, eu vou observar, porque o jornalista não é só texto, então são vários elementos que vão contribuir para que você faça um bom trabalho. E isso não significa que nós, né, estejamos no caminho, assim, o nosso trabalho vai ser sempre bom, não, mas a gente ainda faz esse esforço para chegar a um ideal, né? Para chegar a um formato que seja um formato interessante para quem vai ler, para quem vai assistir. Então, nada tira isso aqui, e eu já agradeço mais uma vez, que bom que nós estamos aqui, eu podendo ter essa aula com você, que é um mestre, é uma pessoa que já tem uma experiência muito vasta no jornalismo. E para encerrar essa visita, né, revisita que eu estou fazendo aquela entrevista de 2012, só para encerrar mesmo, aí eu já vou entrar aqui numa coisa que você falou que é super interessante, nova na sua vida, mas naquela entrevista, para a gente concluir, eu falei assim, ó, no livro A Arte de Fazer um Jornal Diário, Ricardo Noblat cita a seguinte frase: enquanto o médico pensa que é Deus, o jornalista tem certeza. Você concorda com tal afirmativa? Aí você respondeu, tem outra que complementa essa. O jornalista, quando quer se suicidar, sobe em cima do ego e se joga lá de cima. Aí você diz, né, por que essas coisas acontecem. Então você fala que a proximidade com fontes consideradas importantes para a sociedade vai inchando a cabeça da pessoa, e se ela não tomar cuidado, pensa que é o que não é. No momento em que o jornalista sai da sua posição de contrapoder e vira poder, ele não é mais jornalista. E você cita Milor Fernandes, né, que enfim, que todo mundo que estuda jornalismo sabe da citação de Milor, mas é o que você até já trouxe aqui, né, essa questão do jornalista seguir um rito que deve ser seguido, né? A gente não pode mudar o que está estabelecido, mas infelizmente o campo social hoje já valida muitas práticas que são condenáveis, né? Infelizmente. O campo social, essa coisa do release mesmo que você falou, eu fiz uma pesquisa agora recente, né, que investiguei o uso de release por alguns veículos aqui, alguns sites, o quanto que esse release é reproduzido. E assim, não é um site só, são vários sites, e isso já está validado pelo campo social, né, que enfim, a gente estuda lá na faculdade. Tem uma... Desculpe, não, que já está no fim. Pode não. Tá tem um acréscimo a isso que você falou que me chama muita atenção. É a lamentável disputa de funções do jornalista com o vendedor. Então, a gente tem o jornalista tá dando sua notícia, está apurando uma informação importante, está dando... E daqui a pouco, quando você menos espera, ele está vendendo um carro, ele está vendendo uma rifa. Chega, mas isso é um problema geracional. Hoje isso é bem aceito, né? Eu acho até que isso é uma forma de remunerar esses jornalistas. E no nosso tempo, a gente não era proibido de ter contato e amizade com o pessoal que trabalhava com comercial. Não era só uma questão de recomendação. Se o jornalista fosse flagrado de conluio com o pessoal da
das vendas, né, eles não perseveravam tinha que fazer por baixo do pano ou buscar meios mais elaborados, como por exemplo, uma vez no Bahia hoje, nossos colegas sensibilizaram o Colégio Marísia Maior, pode falar? Pode, sim. Marísia Maior, para divulgação. Aí disse, porra, peraí, tudo bem, mas então vamos acionar nosso departamento de publicidade, vamos fazer uma reunião com o colégio e o repórter que foi convidado, para que isso fique bem claro que isso se trata de um anúncio com jeito de jornalismo. Então a gente publicava dentro de um quadro e vinha explicado que era uma divulgação do colégio. Entendi. Então era um jornalismo na forma, né? No disfarce, digamos, na linguagem, era um bom jornalismo, inclusive, que Alexandre Carolo, que era o repórter, era excelente, tanto que ele cativou esse colégio, mas a gente não podia criticar o Marísia Maior ali, né? Porque ele estava apagando a gente. Então, o que acontece hoje também, meu caro Raulino Júnior, é a escola áulica do velho Visconde, que ressuscitou final dos anos 90, início dos 2000, a ponto de termos casos assim de pressão de fontes em busca de patrocínio, né? Eu não vou chegar ao extremo do que eu conheço de bastidores, distorção, de exigência de 15 mil, não vou, porque eu não tenho como provar, então não vou ser leviano. Mas tudo indica que há enriquecimentos de uns poucos, como fizemos agora na reforma, né, que até 5 mil não paga imposto. Então, mas no nosso serviço, no nosso trabalho, continua os que têm mais condição, que são donos dos horários, donos das emissoras, esses, poxa, fazem o acordo que quiserem e pingam ali alguma coisinha para a galera que dá o duro, né? Que realmente não é a estrela, às vezes é até humilhado no ar, como muitos são, e moram nas quebradas, na periferia, e recebem muito menos. Então é preciso fazer um trabalho também de redução das desigualdades, porque isso fará bem ao jornalismo. Você ter profissionais bem pagos, sem precisar estar utilizando de subterfúgios, sem precisar estar, como diz Ney Mato Grosso, por debaixo do pano, não precisar estar por debaixo do pano. Sim. Se honestamente, cadê o plano de cargos e salários que não temos? Não tem. Qual é a empresa que tem? O cumprimento mesmo do que o código de ética, né, traz sobre o jornalismo, sobre a atividade do jornalismo, a questão das horas de trabalho, por exemplo, que não é cumprida, né? Eu acho que por nenhuma empresa, sempre extrapola, né? Até porque a hora de trabalho de um trabalhador, a hora de serviço de um trabalhador intelectual é impossível de ser medida, porque às vezes eu já sonhei com pauta, e ali fui remunerado? Não, mas de manhã estava com uma boa pauta na mão. Já sonhei com título, o jornalista, o professor, todo aquele que usa a cabeça para trabalhar, ele não pode ser medido por cartão de ponto. Ele tem que ganhar uma boa remuneração para ele poder fazer especialização, como eu estou fazendo, me licenciando em filosofia para poder me preparar melhor para escrever, né, para poder saber, quando eu escrever, quais são os conceitos que estão
permeando aquela escrita, porque muitas vezes ingenuamente nós dissemos, isso que eu disse é tão óbvio, essa filosofia aí não cabe. É um engano, gente. A filosofia está permeando tudo que você pensar, escrever, tem alguma coisa ali que é uma premissa filosófica. Então é preciso conhecer isso para poder se proteger, para não, por exemplo, não se tornar um consequencialista. O que eu vejo isso muito na crônica esportiva hoje. O que vale é o investimento que o time fez, quanto é que o jogador custou e se o time ganhou ou não ganhou. Isso é a falência do desporto. O desporto não é isso. O desporto é forjar o caráter do jovem torcedor para que ele possa aprender a, como dizia Eduardo Galeano, ganhamos, perdimos, igual nos divertimos. Então, não se trata de ganhar a todo custo, né? Como a gente vê jogadores forjando uma penalidade ou pressionando a arbitragem para que marque uma bola na mão, que foi obviamente, ou buscando o VAR para poder, enfim, virou igual o Congresso, virou o que vale no Congresso. Queriam dar queriam dar uma anistia, né, para o cidadão que está lá com os olhos bugalhados. Aquele cara ali tem que ter tem que ter um acompanhamento médico para saber o que é aquilo, porque ele não, a pálpebra dele não bate. Então, aquele cidadão e o outro que é parceiro dele, que está atuando no exterior, me ajude aí, que eu perdi. Não, o que você estava falando... o Alze chegando, dia 1. A gente estava falando sobre... Você estava falando sobre a crônica esportiva agora, né? Que você vê muita coisa aí que não é muito adequada, aí falando do VAR. Foi isso que você estava falando. Está na cara que esses resultados são... Os juízes são pressionados para produzir resultados. Isso aí já não é de agora. Temos a influência de uma estrutura de apostas que estão destruindo famílias no Brasil, e só agora nosso governo parece que desatrelar o Bolsa Família. Mesmo assim as pessoas buscam o seu jeitinho, porque isso aí, o drible, é uma característica que pode ser positiva ou negativa nossa, mas vamos buscar o quê? Vai pegar emprestado de alguém e ali do Bolsa Família já paga alguém, não vai resolver. Agora, isso está em nível mundial. Está o alcance dessas Betano, né? Betano? Sim. Pode falar? Pode. Será que não processa a gente? Pode. As bets, né? Eles têm dinheiro, viu? Milhões de bets daquilo, bets de não sei o quê. Obviamente que a gente, antes das bets, já tinha as apostas. Você vê, quem frequentava a Fonte Nova antigamente sabe. A gente apostava o primeiro tiro de meta, até o primeiro tiro de meta, primeiro lateral. A gente apostava quem ia sair da saída do jogo. Então a aposta é uma coisa que pega a pessoa e acostuma. Deve soltar. Freud não estudou isso, mas provavelmente iria chegar a uma hipótese de que ela descarrega alguma substância de prazer, que faz com que a pessoa queira sempre estar ali tentando acertar. Só que nunca ganha, amigo. Eu tive um genro que de manhã cedo, genro quando é pai da mulher, ou é sogro? Sogro. É sogro. Pai Eu da quero família. genro. Eu tive um sogro que de manhã cedo ele já ligava para saber quanto deu a loteria popular, que é o bicho. E ele perdeu tudo. Porque ele ganhava um dia, ganhava 2, podia até ganhar 3, mas chegava um dia que ele perdia. Então,
Não queria citar, desculpe aí a família, eu devia ter sido mais cauteloso, porque pode magoar, porque afinal de contas é uma pessoa queridíssima e que no entanto tinha esse costume. Agora imagine você com a facilidade do celular e a pressão que botam. Zico, vai dizendo aí, Vinícius Júnior, vai dizendo, me ajudando. Péssimo de futebol. Mas Esse garotos propaganda, há milhões de garotos propaganda, incentivando as pessoas a tirarem do bolso, às vezes, o dinheiro do transporte, né? Ou então o dinheiro que o filho, tem filhos, por exemplo, que são irmãos, e eles não podem ir todo dia para a escola. Tem que ir um dia vai um, outro dia vai outro, porque não tem dinheiro, porque o pai estourou o dinheiro na aposta. Fora que os influenciadores, né, Paulo, que hoje em dia são profissionais, né, que são designados assim, e que têm um poder de influência muito grande, por isso que o nome é isso, eles estimulam isso, né, esse gasto aí, enfim, influenciadores com milhões de seguidores aí nas redes Isso sociais aí também digitais. precisa ser visto, como é que a gente vai reagir a esse absurdo de termos essas pessoas com carros maravilhosos e envolvidos com tretas estúpidas de rifa e convencendo as pessoas. Eu fico admirado também como o povo brasileiro consegue ser tão crédulo, né? Alguma coisa precisa ser feita, uma coisa bem forte, porque agora, lamentavelmente, isso traz recursos para o erário, né? Um erário que já vem sendo subtraído pelos nossos parlamentares. Agora mesmo tiraram 4 bilhões, que era para educação, saúde e segurança, para a campanha política para um ano. Não tem novidade nenhuma, né? Infelizmente. Mas o valor eu achei assintoso. Muito acima, E né? também com o beneplácito de quem a gente espera que esperava que fosse reagir, mas que nem sempre consegue. Eu espero que a equipe de Fernando Haddad, que é uma pessoa muito séria, muito trabalhadora, está acabado assim, eu acho. Ele começou o governo sem muita... Está com as linhas de ruga maiores agora, né? Mas que espero que ele se recupere e ele possa também achar outros meios de taxar, mas eles parecem que foram um dos mais taxados, né? Um dos mais taxados agora na questão se for assim, é o mal, né? O remédio que a gente tem que tomar. Como é que chamava aquele remédio ruim que a gente chamava? Você não lembra, não? Não lembro, não. Um remédio que era um absurdo, eu esqueci também, mas é um remédio amargo, precisa ser tomado, mas esse remédio amargo vai repercutir em problemas de saúde pública. E essas pessoas tem gente se separando, tem gente largando os filhos sem amparo, porque dia e noite é travado na tal da bet. Das bets, né? do jogo. São as consequências. Agora, Paulo, eu fiquei curioso, assim, né? Você fez várias análises aí. Você nunca quis, com toda a experiência que você acumulou no jornalismo, nunca quis ter um site, porque você tem uma rede muito grande, nunca pensou nisso, em criar o seu próprio site? Pensei, eu tive até um portal esportivo, foi um torcedor do Bahia chamado Pinto, que veio aqui no dia seguinte à minha demissão Correio? no Correio, foi na tarde que eu fui demitido de Você todos. Mas eu acho que foi, não lembro agora. Você foi em 2012, foi o Correio, em maio de 2012 então você foi demitido. Aí ele me ofereceu portalesportivo.com.br. Na época que os sites não eram tão cheios de... Para você ser o editor, no caso? Eu escrevia um texto por dia. Eu estou dizendo assim, um site seu, você como editor, por exemplo, nós temos iniciativas como José Eduardo, que criou o BNews, o Casimiro Neto agora tem o portal do Casé. Eu digo, pelo acúmulo mesmo de sua experiência e pela rede de contato que você tem, nunca passou pela cabeça? Passou, mas eu sou muito reticente em relação a esses produtos assim muito... Personalizados?
Não é personalizado, é cheio de recursos, eu foco muito no conteúdo. Talvez eu funcionasse bem assim, tendo um texto, meio um espaço dentro de um site. Colunista. Entendi. Um colunista ou alguém que pudesse cobrir alguma área, que pudesse seriamente trabalhar aquilo, sem estar aqueles anúncios passando por cima. Entendi. Aquilo ali me enlouquece. Eu escrevo 2 textos, e aí quando eu vou olhar, aí entra um anúncio, tem que fechar, quando eu fecho já fecha tudo. Eu tenho dificuldade também nessa área. Eu preferia 1000 vezes fazer uma revistinha impressa, mas eu sei que estou semi-morto, né? Não tenho, exceto se o empreendedor que estiver nos ouvindo e acreditar na nossa capacidade, Na voz da experiência, fazer né? uma proposta. E também da integridade, de não ter jamais se curvado a estar beneficiando um outro por conta de algum reforço no saldo. Tanto Sim. que eu sou um trabalhador que tem um pequenino patrimônio de um apartamento e um carro velho, um carro de 2016. Então, eu agradeço sua sugestão. A minha filha, é questão geracional. Minha filha, você conhece, minha filha é sua colega Iris, mexe com redes sociais, com Instagram, ela faz assessoria e né? também consultoria para pessoas que querem. Mas eu não sei, rapaz. Deixar um beijo pra Uri, né? Que Iris, né? Iris é incrível, né? Mas eu sou pai, não posso estar. Eu tenho outro filho que está estudando jornalismo em Portugal, Vitor. Vitor. Na minha ausência, vocês terão de se ver com mais algumas gerações de jornalistas que... da mesma linhagem, né? Espero que sim, porque essa história de redes sociais, de negócios, né? Mistura de negócios com jornalismo, vai causando uma erosão no nosso ofício, porque a gente precisa de independência, precisa de autonomia para escrever, para dizer, né? E eu não vejo isso. Quer dizer, eu não quero cair na ilusão também de achar que teremos plena autonomia, não é isso. Mas também não precisa estar de rabo preso o tempo todo, no cabresto ali, a ponto de parar de dar notícia para dizer que tem um lugar legal que você pode comprar um guarda-roupa. Isso aí é o fim. É o fim da... É o jornalismo que temos na atualidade, né? É mesmo, porra, a gente agora, Paulo, muito contra isso. Eu quero falar de uma coisa que você já citou aí várias vezes, mas quero saber o que é que te motivou fazer uma graduação em filosofia. Você disse aí que você quer melhorar o seu texto também. Eu posso levantar? Pode sim, fique rapidinho. Levante rapidinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas quero saber de fato. Achei. Qual foi o motivo que você decidiu por essa graduação? Porque, em primeiro lugar... você nem precisaria mais, né? Enfim. Não, acho que a filosofia ela deveria ser obrigatória. Eu digo uma graduação na idade que você está. Filosofia, filosofia devia ser obrigatória. Sim, e o que é isso? Em todos os semestres. Aqui foi meu... Tá coisa nenhuma, porque eu não sou exatamente o cara que vai passar durex em tudo, mas foi minha estreia em filosofia, foi em 23, deixa eu ver... Universidade Católica de São Paulo. 1980, em janeiro de 80. Então eu estava bem com a filosofia. E fiz Instituto Valença para ser office boy, para pagar minha faculdade de filosofia, auxiliar de escritório, né? Aí fiz datilografia, método musical, Raul Seixas, ou Roberto Carlos. A gente não foi ver o banheirinho. A gente vê depois daqui. Aí resultado, método musical, Roberto Carlos. Eu sou filho de digitadora, né? Minha mãe foi digitadora da Petrobras muitos anos. E eu acho que talvez tenha, edipianamente, sou um Édipo
incurável, passei 15 anos em psicanálise, só piorou. Então, e a psicanálise se presta a isso mesmo, né? Você conhecer suas estruturas, mas não é para ficar bom. Né? Fica bom com aromaterapia. É para se entender, né? É para se entender, mas sem ter a expectativa de ficar bom, vamos dizer. Né? Então até hoje eu tenho um amor, um xodó enorme por minha mãe. E eu acho que isso passou para a questão da digitação. Eu virei datilógrafo do Instituto, diplomado pelo Instituto Valença. E estava bem feliz com minha filosofia, amava a filosofia, que Raulino pode ver, vocês eu não sei. Mas tem língua portuguesa, tem psicologia, história da filosofia, já de lógica, estética, já estava direitinho. Metodologia das ciências, ética, acho que foi com Dali Nogari, que era um grande professor. É histórico Tinha escolar. censor ainda nesse curso, viu? Padre Pinheiro e um outro lá que dava o SPP, eu acho, que era bem os caras, era X9. Aqui é o histórico escolar, né, Paulo? Seu histórico histórico da escolar. Universidade Católica de Salvador. Aí, o que quando aconteceu, você ingressou no curso de filosofia. Aí eu fiz quantos né? semestres? Até 82, ó. Foi uns 4 semestres ou 5. 81, não, acho Aqui, que, ó. Acho que 3 semestres. Foi. Não, foi aqui 83, 2. É verdade. Aí teve estética. Eu tava, Aí o que aconteceu? Jornalismo, que maravilha. Aquela galera do Flamboyant. O curso, na verdade, não acontecia nas salas de aula. Acontecia nos debates debaixo de uma árvore, chamada Flamboyant. Então a gente chamava Jorge Maltner, chamava o pessoal da escola de música, Ronnie Scott, Scarro, que gerou Belmar? A banda? Scarro. Eles faziam Trem Fantasma, fazia a preliminar do Camisa de Vênus. Depois a gente lançou o PABX, que era um barzinho ali sempre embaixo. E em cima a gente passava no truque, né? A gente tinha muito mais aula de marxismo do que de jornalismo. Quem deu jornalismo mesmo foi Renivaldo Brito, vamos ser honestos. E também Sérgio Matos, quando voltou dos Estados Unidos. E André Setaro, que realmente é uma divindade. Ali sim, é uma pessoa que poderia entrar na mitologia baiana sem nenhum favor, né? Que é realmente uma pessoa... que já morreu, né? Digamos, já podemos dizer de outro mundo. Sim. Que ele já morreu mesmo. Mas aí eu disse, porra, e eu fui muito hostilizado na academia, não entrava em grupo de poder nenhum, tinha que obedecer a certos cabos de... Como é que diz cabo de alguma coisa no exército? Não sei. Capitão de... E que por sua vez tinham que obedecer ao partido. Então aquilo me deixava muito constrangido, tanto que eu fiz o mestrado em Comunicação e Cultura Contemporâneas e desalentado fui para fazer o doutorado em Cultura e Sociedade. Sim. Né, que achei mais leve um pouquinho. Porque o de Comunicação e Cultura eu achei muito pesada a imposição de você seguir certos autores. E isso não é... Digamos, eu fui mais doutrinado, né? Aí, o que aconteceu? Eu disse, poxa, a filosofia foi meu amor de adolescência, né? De juventude. Vou voltar para ela. Aí comecei a entrar como aluno ouvinte. Depois fiz uma prova para ser aceito. Fui aceito e foi maravilhoso. Tem um convívio maravilhoso. Professor Daniel Pérez, professor Crisóstomo de Souza, que já se aposentou, Ricardo Liper, poxa, como foi bom ter tido aula com o Ricardo Liper antes de morrer, né? Gislene,
acho que é uma que começa com J. A memória está muito fraca. Vale ressaltar que é na Universidade Federal da Bahia. Da né, que você já Bahia. tá E meu amigo orientador Vinícius dos Santos, pessoa assim, um jovem brilhante que está me orientando Sartre. Eu estou estudando a má fé em Sartre. E você já está nesta fase aí do TCC, mas o ingresso eu não entendi. Você acompanhava as aulas como ouvinte, aí depois fez o que, o Enem ou foi uma prova interna? Não, foi uma prova interna. Foi da própria UFBA? Foi. Para pegar os... como é que diz? Ah, de terceira como idade. se fosse uma série B. Não. Foi como se fosse para uma repescagem. Entendi. Eu era ouvinte, fui aluno de Saja com muito orgulho. Fui aluno de... E estou sendo agora orientado no estágio supervisionado por uma pessoa maravilhosa, de Xangô, igual a mim, que é Sávio. E acima de Sávio, o professor Dante Aleph. Então, eu estou muito feliz, estou fazendo meu estágio ensino médio no Colégio Estadual Costa e Silva, que a gente um dia vai mudar para Che Guevara. Mas por enquanto fica Costa e Silva. E eu me encontrei lá porque lecionando filosofia para a juventude periférica, ensino médio, sem aquelas treitas todas que tem na academia de um grupo que é de fulano, outro grupo obedece a Beltrano, e eu não entendo aquilo. Minha cabeça não digere, e eu achei ali, eu sei que, eu não sei nem se eu vou conseguir, eu já tenho 61 anos, e eu não sei nem se o valor, quanto é, não sei nem se vai ter concurso, não sei nem se vai existir filosofia, não sei nada, mas eu gostaria muito de trabalhar com juventude periférica, especialmente da Ribeira, que eu amei a rua Marques de Santo Amaro, fica perto da Mandragoa. Cada casa diferente da outra. O que eu aprendi em estudos culturais, da pluralidade, está ali na Marquês de Santo Amaro. É só trazer Clifford, Geertz e todo o conceito, chamar eles e sentar aí, olha para isso. Né? Paulo, como foi a recepção da turma com você? Né? Porque você está nesse estágio aí supervisionado. Como é que foi essa turma jovem? Maravilhosa. Agora, as turmas de filosofia, elas têm um probleminha de problemas, não diria problemas, mas são as opções que eles fizeram, identitaristas, que vêm de uma formação, acho que político-partidária, eu não sei de onde veio isso, mas como eu sou branco, supostamente hétero, tentando ser agênero, mas ainda tenho minhas inclinações héteros. Então, acho que eu também sou meio um pequeno burguesinho, né? Eu acho que sim, tenho valores meio... e eles não, eles ralam bastante, eles são mais... Então eu não sinto uma boa recepção na classe, dos jovens, principalmente dos jovens. Eles se aglutinam em panelinha, em grupos, tanto é que eu ia fazer o PIBIC, que é o... Iniciação. Eu não sei o que é. Científico. Eu ajudei a organizar. Quando eu cheguei na sala, já estava todo mundo no Rômulo Arantes, que fica aqui de junto, e eu ia fazer em Itapuã. Quer dizer, aí remete a uma luta que eu faço, que eu espero que o Brasil um dia abrace com mais força, que é o idadismo. Eu não uso a expressão etarismo, porque eu acho que dificulta o entendimento. É o idadismo. Nem você pode deixar de reconhecer o valor de um jovem talento de 20 e poucos anos e dar-lhe o cargo que ele merece. E nem também você pode descartar a experiência de uma pessoa de 61 anos. Eu tenho um amigo de 80
que até porque ele é de uma cultura diferente da nossa, bem diferente, ele simplesmente não é compreendido. E por isso ele não descarta esse aí. Então isso aí é entristecedor, ver filósofos, pensadores, estudantes de filosofia com essa postura bélica, né? Que é em vez de ser, porque no meu tempo a gente lutava contra uma classe e contra um regime, no tempo que eu fazia essa filosofia. E hoje a gente luta uns contra os outros, como se fossem um Bavis piorado, né? Que nem o Bahia, o Vitória está dando para se comparar com o Bahia, com tanto dinheiro saudita entrando na SAF do Bahia. Agora, Paulo, para eu entender, obviamente você não está diminuindo as causas, mas você está falando da forma como elas são defendidas. Você acha que são formas muito agressivas, é isso? Acho que a dosagem está exagerada e está precisando de ser... Ah, senhora, respeito o axé. Está precisando de orientação. Ou então não, né? Se a questão é afastar uma determinada epiderme, uma determinada orientação. Então eu estou lutando para ver se eu sou aceito como agênero, para ver se pelo menos melhora para mim no LGBTQIA+. Agora profissionalmente contem comigo, eu dou marisqueira, quilombola, ativismo, caruru. Outro dia eu tenho um mau amor em dar essa coisa, porque eu entendo a importância da justiça reparadora, das cotas. Agora, só as cotas não dá. Tem que ter cota, mais alguma coisa que prepare para não ficar assim ressentido, como Nietzsche dizia. E a razão é um subproduto dos afetos. Então, se você já vem ressentido e vê o diferente, o divergente, o antagônico, o antípoda, você vai descarregar nele toda a sua força, né, que você puder, e isso pode gerar futuramente uma cisão absurda, né? Já está talvez na hora de dar uma segurada nessa desproporção, porque segundo eu soube do reitor Paulo Miguel, em uma das suas divulgações no excelente produto Edgar Digital, produzido por meu amigo e ex-aluno de poções, esqueço agora o nome dele. Dei até uma camisa de poções do Poções para ele. E Marco é a memória, mas San Giovanni, pronto. Então eu li que já ultrapassou, já tem mais pretos do que brancos, do que não pretos. Então talvez daqui a algum tempo já esteja numa hora de dar uma nova equilibrada, embora veja se vocês não ficam falando besteira do que eu estou dizendo. É importante restauração do que foi feito em 400 anos de maldade contra os escravizados. Não estou dizendo que é para igualdade, não, pô. Eu estou dizendo só que a gente precisa achar o método, o plano, para que não fique também uma coisa ao contrário, né? Por exemplo, eu nasci em 64, ainda na legalidade, diga-se, viu? Ainda com João Goulart. Eu vou ser penalizado porque meus antepassados fizeram algum mal aos escravizados? Será que hoje, meu filho, né, ele terá que pagar por isso? É assim que a banda toca? Se for assim, diga, porque aí eu até me conformo, mas eu acho que não é por aí. Não é isso não, Paulo. Certamente não é isso. Assim, os movimentos de
os negros em movimento, que eu acredito, que eu acompanho, né? Eu estou falando de movimento negro, mas os negros que fazem essa mudança acontecer, em geral, eles querem que essas pessoas brancas, como você, seu filho, enfim, outras pessoas brancas, tenham consciência dessa violência, como você acabou de dizer, que tem consciência desses mais de 400 anos, né, de violência aí racista, que sabem o seu lugar e que lutem por uma sociedade de fato igualitária. Né? Porque assim, e que aquilo que tem uma ativista estadunidense, né, que esqueci o nome dela agora, Angela Davis, que fala assim, numa sociedade racista não basta dizer assim, eu não sou racista, tem que ser antirracista, e tem que de fato colocar isso em prática, né? O antirracismo nos locais que vocês acessam, porque por causa de toda essa violência que a gente sofreu, tem lugares que brancos acessam e que negros não acessam. Então, qual é a mudança que você está fazendo neste lugar de privilégio que você acessa, para que as pessoas negras também estejam aí, estejam nesses lugares? Então, eu acho que a grande luta é essa, não é culpá-lo, mas é falar assim, venha por frente, né? Venha para a luta também, que a luta não tem que ser só das pessoas negras, tem que ser de toda a sociedade. Toda a sociedade. É como nas mulheres, né? A libertação das mulheres, que a gente fala muito de feminicídio, é porque a gente está orientando as mulheres, mas tem que orientar os homens também. Exatamente. E está faltando né? isso. E principalmente. Né? Agora, o máximo que a gente pode fazer, tanto num campo como no outro, é ser solidário, porque a gente não sofre estupro, pelo menos é raro, né? É isso, a gente tem poucos casos. A gente não né? sofre estupro, a gente não é assassinado por ciúme, quer dizer, até às vezes rola, mas não é tão comum, mas em geral, como as mulheres, os homens que são inconformados, porque as mulheres que são vítimas. Então, o que a gente pode... Aí o máximo que a gente pode chegar é na solidariedade, porque a gente não tem a gente não sofre na carne, como por exemplo os companheiros pretos que são seguidos no supermercado somente porque são pretos. Parece que outro dia até mataram 2 aí num supermercado, por causa de carne, um pedaço de carne. Foi aqui na Bahia aconteceu, então, recentemente no Sudeste. Eu reconheço que minha atuação como intelectual, ela meu trabalho de pesquisa em futebol, ele identifica o racismo estrutural no futebol, até com o maior jogador do futebol baiano, que foi Popó, que era chamado de colored, quer dizer, nem preto ele era chamado, nem negro, era colorido, no baiano de tênis. E como o Bahia surgiu? O Bahia surgiu pelo racismo, porque o departamento de futebol do baiano de tênis fechou e o departamento de futebol da Associação Atlética fechou, porque eles não aceitavam mais aquela mistura com os companheiros ex-escravizados, descendentes escravizados, e resolveram fechar. Não queremos mais preto aqui e nem queremos jogar com preto. Então o Bahia formou um time chamado Baianinho, que era um time amador, e por causa de uma chuva dessa, quase que o navio afundava, e eles resolveram fundar o Bahia em terra firme, que ia levar o nome de Atlético Baiano, que era levando Atlético da Associação Atlética e o Baiano de tênis. Ia ser Grêmio, até que sempre o bêbado é importante nessas reuniões. Teve alguém que estava já alto e disse, não, preto dá azar, ó o racismo, preto dá azar. Então, tiraram o preto, botaram o vermelho. E quando botaram o vermelho, alguém mais lúcido disse, pô, as cores da Bahia. E aí foi o primeiro grupo de Bahia, Bahia, Bahia. Foi o primeiro grito que hoje a gente tem de afirmação, né, de orgulho. Bahia, Bahia, Bahia. Você, a gente falou aqui um pouco, né, do jornalismo aí, que você tem muita experiência. Falamos aqui um pouquinho da sua família, né? Você vez ou outra falava ali com seu filho. A gente viu que você é pai de pet, né? Que chamam também, né? Tem de gatos e gatas.
está aí fazendo filosofia, vidradaço assim pelo que eu percebo. E aí pra gente encerrar, né, para não tomar também muito seu tempo, né, eu quero saber assim, você está feliz? Agora é uma questão filosófica muito densa, porque a felicidade, ela seria alcançar a felicidade seria eu diria, ao contrário, eu acho que nós estamos sempre em busca de evitar a angústia. Sim. Através de novos papéis. Por exemplo, agora eu estou no papel de entrevistado. Vai acabar. Então, eu tenho que enganar minha angústia depois achando um joguinho para... Olha, não derruba isso aí não, viu? Eu tenho que depois buscar controlar minha angústia, que é o modo de ser da liberdade, com assistindo um jogo, tomando café com meus pais. Enfim, nós estamos sempre sendo não sendo, conhecendo não conhecendo. Então, Raulino, a gente chama você Raulino por uma questão de convívio, porque senão a gente teria muita dificuldade, a gente tem dificuldade já de se encontrar ali no metrô, imagine sem saber se você é Raulino. Sim. Mas amanhã você poderia não ser mais Raulino. Entendi. Porque você já estaria modificado. Entendi. Então, felicidade é algo que é mais para a área de Ana Maria Braga, aquela moça que escreve na tarde, mas isso seria a nossa busca, é mais para evitar a angústia. E eu sou... Bom, deve ter algum autor aí que mais pop, né, digamos, que deve defender a felicidade. Mas os que eu tenho como repositório, ou como Sartre, os essencialistas, eles procuram evitar a angústia, e isso já é muito interessante, só que é algo incessante, então gera um pouco de ansiedade, porque você está a todo momento buscando novos papéis, né? Como diz Raul, o que é que você quer? Que eu largue isso aqui, é só me pedir, garçom ou bancário, ou chofer, eu largo de ser. Então, você vai largando de ser as coisas, o que você se propõe, e isso nunca para, porque só, digamos que quem seja feliz seja o gato, porque o gato é em si, ele não delibera, ele entra na caixinha, é feliz, come a ração, é feliz, entra no cio, dá uma bimbadinha, feliz. Mas o ser humano, ele é contingência, ele é escolha. Então, ele até tem um momentozinho, por exemplo, Vitória ganhou do Ceará, fiquei feliz. Entendi. Fiquei feliz. Entendi. Botei a camisa do time e tudo se resolve. Meu filho sabe que como eu tenho essa inclinação para achar que tudo na vida se resolveu porque o Vitória conseguiu vencer. Eu dilato para o mundo. Aí realmente é um momento de felicidade. Mas é um momento, porque logo logo estaremos enfrentando quem é filho próximo, sabe? Que Vitória vai pegar, eu acho que é fora de casa, alguém aí. Já não vou ser feliz. Então, agora eu sou plenamente consciente de mim e satisfeito com a trajetória que eu tracei, que foi escolha minha, e com os que os gregos chamavam de eudaimonia, que é você encontrar logo cedo a que você serve na vida, escrever, pensar. Então, isso aí realmente me tranquiliza. E eu sou também, só para completar, porque eu já estou me alugando muito. Gente, que nada. Eu gosto também da proposta dos estoicos, que é do prazer negativo. Então, se você não sente dor, não tem sofrimento, não tem desejo, você corta o desejo, é o que eles chamam de ataraxia, você fica livre do desejo, o prazer seria isso, é o prazer negativo, de não sentir dor. Então, eu humildemente vou mais por esse caminho do que
pelo caminho da felicidade, até porque numa sociedade de consumo como a nossa, a felicidade vai impor que eu compre um carro melhor, que eu tenha uma casa melhor, um emprego melhor, uma mulher que seja, assim, dentro do padrão de beleza que vai causar o elogio falso de meus amigos que vão a qualquer momento querer dar um bote. Então, essa felicidade associada à sociedade do consumo e do espetáculo, ela é muito atrelada a essa aquisição, né? Você nunca está feliz. Por isso a importância da inutilidade, que as pessoas dizem, isso é inútil. Inútil é maravilhoso. Você dá um banho de cuia, você joga bola? Não, sou péssimo. Não, é mesmo? Pois é, jogando bola antigamente, quem é de minha idade lembra. Você dava um banho de cuia, quer jogar a bola por cima do adversário e pegar do outro lado. Então, era mais importante do que ganhar o jogo. O ganhar o jogo era útil, porque você ganhando o jogo, você chamava a dupla que estava de fora. Era útil. Sim. Mas era o inútil que fazia a nossa alegria. Essa habilidade, né? Que talvez nem seja tão inútil assim também, né? Porque é uma habilidade. É inútil porque nós nos bastamos a nós mesmos. Nós não precisamos do outro nem de algum resultado. Entendi. Então a nossa sociedade de consumo, ela nos educa a buscar utilidades. Por exemplo, a gente faz um curso visando fazer um concurso. Faz o concurso visando ganhar um ordenado. Faz o concurso, ganha o ordenado visando viajar para a Europa. Viajar para a Europa visando. Então, sempre o útil vai gerando outros úteis, enquanto o inútil, ele se basta a si próprio. Ele é imanente. Por exemplo, inutilmente eu vou passar ali daqui a pouco o som Acabou Chorar ali da nossa querida banda lá da Nova Baianos. Depois pode ser que eu bote Secos e Molhados, mas isso não tem utilidade nenhuma e isso é maravilhoso. Então eu encerro também convidando os amigos e as amigas que tiveram a paciência, duvido que chegaram até o fim. Mas desculpe, não quero quebrar o seu... Eu sei. Mas é porque não teve explosão, não teve cores, não teve movimento, não teve aqueles caras oferecendo carros, né? Tem um cara no SBT, parece, não, na Band, que oferece, você terá esse carro hoje na garagem e tal. Não teve nada disso. Então é difícil segurar, só com fala. Mas eu tenho certeza que quem vai chegar até o fim vai ganhar muito, porque vai aprender e é uma pessoa interessada nesse tipo de discussão que a gente está fazendo. O importante é a gente ter essas nossas pequenas angústias aqui, como você disse, atendidas assim, porque pode ser uma angústia minha também, que alguém veja, pronto, viu, para mim é muito prazeroso estar aqui, né, vivendo isso aqui, estar presente e tendo a oportunidade de te entrevistar, sabe? Então, para mim já é importante, já é motivo de muita alegria. Para mim também. E se for também inútil, melhor ainda. Porque vai fixar algumas ideias, alguns debates que não vão levar muito a nenhuma problemática maior, nem vai gerar um recurso, você não está ganhando. Você está fazendo merchandising da Surfing Team, eu não estou com minha camisa de candomblé aqui, então eu não, se for inútil, melhor ainda. Nem tô, aqui é mais uma roupa feia que eu boto, porque eu também nem ligo para isso. Cultivem sempre o inútil, nunca o útil. O útil, ele é o esparro da sociedade de consumo, para lhe escravizar. Você procure jogar sua bola, procure levar seu filho para jogar um botão. Aqui a gente tem, porque Raulino não mostrou, mas nossa sala de estar foi substituída a mesa por um campo de botão. Então, procurem sempre a inutilidade, que é nela que está a delícia de viver, de talvez o que você chamou de felicidade.
Entendi. Que é não ficar... Fazer um brigadeiro. Faz um brigadeiro. Leite moça, creme de leite, chocolate, mexe. Tá o brigadeiro pronto. Totalmente inútil e tão bom, tão saboroso. Mestre Paulo também, chefe na verdade, né? Paulo, muito obrigado, viu? E a gente fica por aqui, até o próximo conteúdo sem edição. Tchau! Valeu! Pronto. Deu quantas horas? Deixa eu ver aqui.